defesa é lindo, resolve praticamente o problema de todos os escravos aqui do engenho. Mas eu fico pensando, e os outros? A abolição não tarda, Isaura. O Riff comentou que mesmo nos Estados Unidos, depois da abolição, os escravos não têm uma boa situação. Eles não encontram emprego. Eu sei. O mundo ainda tem que caminhar muito para chegar a um estado mais equilibrado. Mas eu tenho esperanças de que o futuro trará esse equilíbrio. Talvez nós não vejamos isso. Talvez nem os nossos filhos e nem os filhos de nossos filhos. Mas um dia chegará em que o mundo não será mais testemunha de preconceitos e injustiças tão revoltantes. Acha mesmo que esse dia chegará? Eu não sei, mas eu espero. E acho principalmente se gente como nós dois não acreditar que pelo menos possa existir a possibilidade desse dia chegar e lutar por isso. Por um mundo em que todos possam ser irmãos, a vida se tornaria uma experiência muito mais triste e mais dolorosa do que já é. Te admiro, te respeito e te amo. Você já imaginou como seria a continuação da novela Escrava Isaura de 1976 após mais de 40 anos? Pois é, eu já imaginei. E é sobre isso o vídeo de hoje. Como seria a continuação perfeita de Escrava Isaura? Se baseando no livro Elvira, Filha de Isaura, que já está disponível há mais de um mês. Quase 2 meses, na verdade. Bom, e a notícia anda circulando em vários veículos sociais. E nesse vídeo eu faço uma simulação caso a Globo resolvesse adaptar o meu livro servindo como continuação para a novela de 1976, a famosa Escrava Isaura. Bom, mas antes de começar esse vídeo eu queria te perguntar, você já adquiriu o seu exemplar? Se você já está com o seu em mãos, por favor, deixe nos comentários. Caso você não me siga no Instagram, me siga lá, @will3dzinho. E se você não sabe nada sobre o livro, nesse livro eu conto a história de Elvira, que é filha de Isaura e de Álvaro, é a filha caçula, a terceira filha do casal. Eu conto um romance entre Elvira e o senhor Felipe, o advogado recém-chegado da Itália. Mas antes de começar esse vídeo, como de costume, deixa aquele like maneiro. E se você está passando pela primeira vez aqui e não é inscrito, por favor, se inscreva. Caso o meu livro ganhe uma adaptação, é bem provável que eu não participe, pelo menos se eu participar não será diretamente nas escolhas, como por exemplo o elenco, locações e coisas a mais, que são necessárias para uma produção do tipo. Por isso nesse vídeo eu faço apenas uma simulação de como seria caso eu pudesse decidir o elenco para dar vida aos personagens que eu criei e outros que eu dei continuação em sua história. É importante esclarecer que a história já começa com Elvira com mais de 30 anos. Eu não dou a idade exata no livro. Por isso, é importante que os pais, Isaura e Álvaro, sejam interpretados por atores que tenham idades compatíveis a terem uma filha com mais de 30 anos. E é claro que, na minha escalação favorita, Isaura e Álvaro voltariam a ser de Lucélia Santos e Edvia Luiz. Aqui entre nós. Eu escrevi esse livro basicamente pensando numa adaptação e pensando nesses dois atores voltando a viver esses memoráveis personagens. Então, na minha escalação perfeita, eu gostaria que Lucélia voltasse a ser Isaura, que está na idade exata para viver essa personagem que no meu livro já tem mais de 60 anos. Ou seja, tudo encaixa com perfeição. Para as cenas de flashback, para as cenas que contassem o passado da Elvira desde seu nascimento, ou que fosse contar após o casamento, como é citado no livro, eu acredito que usaria um bom CGI, né, porque cada dia mais melhora esses efeitos, né? A Lucélia e o Ed poderiam aparecer jovens para mostrar ali o passado, desde o nascimento dos seus filhos, sua convivência ali na fazenda com as crianças, sua carreira, que eu não posso nem falar um pouco mais sobre isso, mas leia o livro, por favor. Eu acho que seria interessante. Eu acredito que numa adaptação eles poderiam escrever até um episódio para contar o passado, um episódio à parte. E aí entraria o bom e velho CGI, ou poderiam ser contados esses acontecimentos através de flashback, como acontece muito, não é? A personagem título, a filha desse casal, a nossa protagonista, Elvira, eu penso que seria interessante ser vivida por Fernanda Vasconcelos. Bom, eu nem sei quantos anos a atriz tem, mas eu imagino que
ficaria interessante vê-la caracterizada como a personagem. Eu imagino que se o meu livro tiver uma adaptação, será exatamente como aconteceu com Escrava Isaura. A história se torna maior do que já é. Então, eu acredito que com uma boa adaptação, em formato de televisão ou cinema, dá para explorar bastante. Inclusive, manter alguns diálogos importantes, como por exemplo, aqueles que esclarecem que Elvira tem muita semelhança com a mãe. Em uma conversa dela com a sua babá, a babá diz, que é a Rita, no caso diz a Elvira, que ela e Isaura são muito parecidas, da época que Isaura tinha a idade de Elvira, e que a única diferença está na cor dos olhos, que no caso de Elvira são verdes. Eu fui surpreendido pelo Instagram. Eu recebi uma mensagem de uma leitora do meu livro, em que ela diz o seguinte, eu vou colocar aí na tela para vocês. Oi Will, tudo bem? Estou lendo o livro da Elvira. E sempre que leio, imagino a Elvira sendo representada pela Bianca Rinaldi, que foi Isaura na Record. Você aceitaria a Bianca fazendo Elvira se seu livro ganhasse uma adaptação? Cara, essa mensagem assim, me pegou bem de surpresa. Eu realmente não pensei na possibilidade, porque realmente seria interessante de ver a atriz que já fez Isaura na Record, dessa vez estar ao lado da atriz que é a Isaura consagrada, né? Nossa querida Lucélia Santos, só que desta vez ela fazendo a filha, Elvira. Bom, a cor dos olhos combinam, acho que seria interessante. Embora eu ainda tenha a minha preferida, que é a Fernanda Vasconcelos. Bom, e a babá? Para viver a babá, essa ex-babá da Elvira, a personagem que se chama Rita no livro, eu escalaria a atriz Neuza Borges, porque ela já viveu uma personagem chamada Rita em Escrava Isaura de 1976. Eu acho que encaixaria e ficaria muito legal. E para viver o par romântico, eu penso que o Rafael Vasconcelos. E para viver o par romântico de Elvira, eu penso que Rafael Cardoso seria ideal para viver esse personagem do Dr. Felipe, que é recém-chegado da Itália. Bom, os atores já contracenaram na novela A Vida da Gente. E seria interessante revê-los novamente, só que desta vez em uma trama de época e com ligação ao universo da Escrava Isaura. O personagem Dr. Geraldo, que existe no contexto original do livro A Escrava Isaura, ele faz participação também do meu livro. Em determinado momento da história, para você que está lendo a história, para você que já leu o livro, sabe que a família da Isaura chega a passar por alguns problemas jurídicos, vamos dizer assim, e a fazenda fica ameaçada. Quase perdem ali o direito de serem donos daquela magnífica fazenda. Em algum momento, Álvaro recorre à ajuda jurídica do seu amigo, Dr. Geraldo. Então, eu acredito que esse personagem poderia voltar a ser do ator Ari Kozlov, que já fez esse personagem na novela de 1976. Em contraponto, numa possível adaptação, como sequência para a novela de 1976, esse personagem que no livro é casado, mas não é citado o nome de sua esposa, poderia ser aproveitado e usar a atriz que fez a Lúcia na adaptação de Gilberto Braga, que é a Clarissa Abjanra. Seria interessante ver esse reencontro dos personagens desses dois casais, Álvaro Isaura e Lúcia e Geraldo, que no final da Escrava Isaura estão lá se desejando felicidades, né? Só agora eu sou completamente feliz. A Lúcia não ficaria descansada se a gente não se reencontrasse. Vocês vão ter que prometer que passarão boas temporadas aqui no Engenho. Acho que seria interessante de ver nessa continuação. Mário Cardoso é outro ator também que poderia voltar como Henrique. O personagem que é o vilão da história, o personagem se chama Gilberto. Eu pensei em vários atores aqui, mas eu acredito que seria muito interessante de ver esse personagem que acredita que é filho de Leôncio Almeida e que em determinado momento vai tentar conseguir na justiça o direito de ser dono, ou pelo menos parte, dos bens que pertenceu a Leôncio. Eu acho que seria interessante que esse personagem fosse vivido pelo ator Leopoldo Pacheco, pegando carona aí na sugestão da leitora Gil Bianco. Eu acho que seria interessante, inclusive até em algumas cenas em que Elvira, imaginando aqui que fosse vivido por Bianca Rinaldi,
o ator Leopoldo Pacheco, que já fez o Leôncio na adaptação de 2004. Seria interessante rever esses dois atores agora, ainda no universo, só que em outras posições. Ele continuaria sendo um vilão e ela continuaria sendo uma mocinha. Os primeiros filhos de Isaura e Álvaro, que se chamam, o mais velho se chama Miguel, que é em homenagem ao avô, pai de Isaura. Esse poderia ser interpretado pelo ator Heriberto Leão. Já o Augusto, que é o segundo filho do casal, poderia ser vivido pelo ator Carmo Delavecchia. Bom, e é claro que existem vários outros personagens que só você lendo o livro para você descobrir. Eu citei apenas alguns aqui e nem todos eu tenho aqui na mente quem eu gostaria que vivesse quem, por exemplo. Bom, e se você ainda não leu o livro, eu te aconselho a ler. Se você ainda não é inscrito, por favor, se inscreva. Eu vou deixar na descrição desse vídeo links de onde você pode adquirir este livro, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês têm uma outra sugestão, coloquem nos comentários. Deixem aí que eu vou ler e responder a todos vocês, tá bom? Um beijo grande e até o próximo vídeo.